Olá a todos, meu nome é Igor Prado E eu sou a Eduarda Lopes. e juntos vamos apresentar nesse vídeo o tema Identidade Cultural Brasileira. Esse trabalho é ofertado à disciplina de Política, Identidade e Cultura das professoras Luípa Cabral e Ana Carolina Scarpel, da Universidade Federal de Catalão. Para começar a explicar o tema, precisamos dividir o termo em duas partes. A identidade cultural é um conceito que está relacionado ao pertencimento e reconhecimento de um determinado povo, a uma cultura identitária, um agrupamento cultural que se distingue dos outros, não podendo esquecer que esse conceito de identidade está ligado a como somos enquanto indivíduos. Dessa forma, associando o termo identidade à cultura, se elabora a construção social do modo como nós enquanto indivíduos nos identificamos e de que maneira pertencemos a uma determinada cultura ou a um determinado grupo. Esta identificação é essencial na cultura de um povo, visto que historicamente retrata em sua essência a produção linguística, religiosa, artística, científica e moralmente compõe o seu conjunto de identidade, produção cultural e política. Em razão disso, é a partir de um povo que se constrói uma identidade, uma cultura, e se tem a necessidade de uma política a essa vida em comum. Mas antes de começarmos a falar do conceito da identidade cultural inserida no contexto brasileiro, temos que definir mais alguns conceitos, como, por exemplo, o hibridismo cultural. O hibridismo cultural é um conceito que aborda uma mistura de duas ou mais culturas, gerando dessa forma uma nova cultura. O Brasil é um excelente exemplo de hibridismo cultural, um país que desde o seu descobrimento foi acumulando e somando uma miscigenação de diversas culturas, seja vinda dos portugueses, dos escravos africanos, dos europeus e dos indígenas nativos das terras brasileiras, sem contar outros povos que migraram durante a história para o Brasil. Mediante o exposto, agora sim podemos nos concentrar na identidade cultural brasileira. Sabemos que a identidade cultural é o sentimento de pertencimento a um determinado grupo, mas o Brasil é um país enorme, com uma variedade cultural gigantesca. Então, vamos dividir primeiro um resumo dos maiores exemplos da nossa identidade cultural e logo depois por região nosso país. E assim vamos descobrir quais as identidades de cada um. Lembrando que todos esses em conjunto descrevem quem nós somos e como somos, e é difícil delinear exemplos claros de identidade cultural, visto que a cultura é um termo muito amplo e maleável. No entanto, alguns aspectos culturais podem ser separados e postos como os exemplos de elementos e identidades de determinadas culturas. É dessa forma que vamos prosseguir. Como exemplo das nossas maiores identidades culturais, temos as artes plásticas, as pinturas corporais que estão presentes na cultura indígena que pertence ao Brasil, onde tribos diferentes apresentam pinturas corporais distintas e que contam em si a história de como nosso país surgiu e quem aqui o habitava primeiro. Os artefatos produzidos por artistas plásticos e artesãos também são fortes elementos e nossos maiores exemplos são na pintura, a Tarsila do Amaral e o Cândido Portinari. Arthur Bispo do Rosário com o bordado, o colecionismo e a apropriação que estão fortemente presentes em sua produção, feitos como uma forma de se conectar com forças espirituais. Oscar Niemeyer, um arquiteto brasileiro responsável pelo planejamento arquitetônico de vários prédios de Brasília, capital do Brasil, sendo um dos maiores representantes da arquitetura moderna da história, com mais de 600 obras espalhadas por todo o mundo, dentre outros. A religiosidade também pode ser um fator presente na identidade cultural. Grupos católicos se diferenciam de grupos budistas, protestantes, espíritas, evangélicos, muçulmanos, candomblecistas, judeus e etc. Em cada país existe uma maior influência de cada religião que se adequa a determinadas influências específicas. Aqui no Brasil, as maiores influências são o catolicismo romano e o protestantismo. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que dispomos de uma crença que surgiu no Brasil nos anos 1908, a Umbanda,
uma religião monoteísta e afro-brasileira, fundada por Zélio Fernandino de Moraes, surgida nos subúrbios do Rio de Janeiro. Até mesmo a culinária pode ser um fator de identidade cultural e regional. Aqui temos como patrimônio histórico a feijoada, uma adaptação da gastronomia europeia, mas com elementos brasileiros, como arroz, farofa, couve, laranja e torresmo. O açaí, oriundo do Pará, a pamonha, feita com milho, o acarajé, o prato mais típico do estado da Bahia, o arroz carreteiro, que surgiu nos pampas do Rio Grande do Sul, brigadeiro, que nasceu na região sudeste, dentre outras centenas de gostosuras espalhadas pelo nosso país. A música também é um elemento de identidade cultural muito eficaz. De acordo com o ritmo ou com os instrumentos utilizados, é possível estabelecer de onde a música se originou, havendo uma noção de identidade cultural implícita dessa relação. Nossas criações musicais são o sertanejo, composto por viola caipira, que remete ao sertão do Brasil, o sertanejo universitário, com compassos mais rápidos, arranjos mais atuais e instrumentos mais eletrônicos. O samba, que nasceu na Bahia, com influência africana muito parecida com as rodas de capoeira e desembarcou pouco tempo depois no Rio, onde rapidamente se popularizou. O funk, tudo começou como uma expressão da cultura da periferia, com samples do hip hop e letras explícitas, mas que mostravam um pouco do dia a dia dos bailes. MPB surgiu lá na época da ditadura militar como forma de protesto por alguns gigantes da música, Caetano, Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis Regina e por aí vai. Após citarmos os principais pontos que definem a cultura, a identidade e política do Brasil, vamos falar um pouco sobre cada região do nosso país e seus maiores patrimônios de identidade que juntos compõem a nossa riqueza. Começando pela região norte do Brasil, que é a maior região do nosso país em termos de extensão geográfica, com uma área equivalente a 3.870.000 km², o hibridismo cultural dessa região começou com a vinda dos europeus para o Brasil, somado ao encontro dos povos indígenas e à escravização dos povos negros. A região norte possui um dos biomas mais ricos do mundo, a floresta amazônica, considerada a maior floresta do mundo, que se estende por outros países da América do Sul e possui uma fauna e flora diversa. Espécies como a onça-pintada, a arara vermelha, a sucuri e a capivara pertencem à fauna da região, enquanto as plantas como a vitória régia, seringueira e o guaraná pertencem à flora. No quesito festividade, temos a festa popular Círio de Nazaré, que acontece na cidade de Belém, no estado do Pará. O evento de tradição católica homenageia Nossa Senhora de Nazaré e acontece durante o mês de outubro. A festa é realizada desde 1973 e em 2004 se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A devoção começou depois que o caboclo Plácido encontrou uma imagem da Santa Católica às margens do Igarapé, Murutucu. De acordo com a história do evento, a santa sempre voltava para o local onde foi encontrada. Por isso, a comunidade católica da região construiu uma pequena igreja no local. Durante o Círio, milhares de católicos fazem a procissão da Catedral de Belém até a Praça Santuário de Nazaré. No campo da culinária, a região norte apresenta forte influência dos povos indígenas, como por exemplo a mandioca, que serve de base para o tucupi, tacacá, beiju e maniçoba. Tudo isso somado ao alto consumo do peixe pirarucu. Frutos e sementes da região ganharam projeção nacional, como por exemplo o guaraná, cupuaçu, graviola e a castanha do Pará. No aspecto da dança, o carimbó surge como fruto das celebrações feitas por agricultores e pescadores após o dia de trabalho e possui influência dos povos indígenas e europeus. Partindo para a próxima região, temos o Nordeste. A identidade cultural nordestina é marcada primeiramente pela festa junina. Essa festa típica da região é famosa pelas comidas como a canjica, pé de moleque, além do milho cozido ou assado. É na festa junina que ocorrem danças típicas, como a quadrilha e o forró, além das decorações, como bandeirolas e balões. Essa festa faz homenagem aos santos católicos Santo Antônio, São João e São Pedro. Outra característica marcante da região está na literatura. Possui uma poesia popular conhecida como literatura de cordel, que é recitada ou publicada em folhetos. Esse tipo de poesia relata os costumes e as crenças do povo,
no qual os personagens podem ser reais ou fictícios. Na parte culinária, temos o consumo de raízes como a macaxeira, o inhame e a batata doce. São característicos do Nordeste também pratos de comidas bem temperadas. Temos o vatapá, bobó de camarão, moqueca de peixe, o sururu e assim por diante. Na questão religiosa do Nordeste, temos as religiões afro-brasileiras trazidas pelos escravos, que se enraizaram na cultura nordestina, criando como modo de lazer e organização o candomblé. Por último, temos 2 filmes nacionais de grande sucesso, que se passam na temática nordestina. Temos o clássico O Alto da Compadecida e, mais recente, Bacurau. Na região centro-oeste, começando pelas festividades, temos a Cavalhada e o Fogaréu. Ambas são festividades relacionadas ao catolicismo. Na Cavalhada temos a encenação da batalha entre os cristãos, que são cavaleiros que se vestem de azul, e os mouros, que se vestem de vermelho. A festa tem duração de 3 dias e apresenta como desfecho a vitória dos cristãos, enquanto o Fogaréu trata-se de uma procissão que é encenada à prisão de Jesus, sendo realizada na Semana Santa. Uma festividade famosa da região de Catalão é a Congada. Essa festa é celebrada desde 1876 e é caracterizada pelos dançarinos que saem às ruas cantando e dançando, agradecendo a Nossa Senhora do Rosário pelos benefícios adquiridos. Na questão das roupas, não possuem nenhum traje típico, mas devido à influência sertaneja e da vida no campo, é comum o uso de chapéus, botas, cintos com grandes fivelas e camisa xadrez. Na parte culinária, temos um fruto típico da região, o pequi, que integra diversos pratos como o arroz com pequi e a galinhada com pequi. Entre outras comidas típicas, temos a farofa de banana da terra e o empadão goiano. O centro-oeste é marcado pela presença do agronegócio, sendo a principal atividade comercial da região e sendo onde se encontra a capital do Brasil. Partindo para a penúltima região do Brasil, temos o Sudeste, uma das maiores regiões no quesito população, com aproximadamente 89 milhões de habitantes. No campo de festas da região, temos como principal o Carnaval, onde acontecem os desfiles das escolas de samba, sendo que o Carnaval do Rio de Janeiro é o mais reconhecido no Brasil e no mundo. No quesito música e dança, temos principalmente o pagode e o samba. O pagode nasce no Rio de Janeiro em 1980, a partir das rodas de samba feitas no fundo de quintal. No Sudeste, temos alguns pontos turísticos que marcam a imagem do Brasil para o mundo todo, e a principal é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, sendo o ponto turístico brasileiro mais famoso no mundo. Mas ainda temos a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e seu centro histórico, e São Paulo com o MASP. No quesito culinária, temos São Paulo como a segunda cidade mais consumidora de pizza do mundo, Minas Gerais, famosa pelos seus queijos e o delicioso pão de queijo, e também encontramos outros pratos típicos, como angu, farofa e bolo de fubá. O Sudeste é a região mais urbanizada do Brasil, possuindo a maior densidade populacional de todas as regiões. Isso tudo acompanhado de grandes praias e até mesmo o maior complexo portuário da América Latina, o Porto de Santos. Como curiosidade sobre a região do Sudeste, temos a origem da peteca, atividade esportiva que nasceu com os indígenas e era utilizado como forma de se esquentar o corpo durante o inverno, além de ser um instrumento de recreação somado aos rituais e festas dos nativos. Por último, temos a região sul do Brasil, onde é possível ver uma influência da imigração europeia, principalmente dos portugueses, alemães e italianos. Influência essa que chega nas festas típicas da região, como por exemplo a Oktoberfest, comemoração de origem alemã, sendo famosa pelos shows, desfiles, danças e, claro, a cerveja. Temos também a tradicional festa da uva, que ocorre em fevereiro e traz a influência italiana, sendo caracterizada pelos desfiles e exposições de uvas e vinhos. Na parte de danças, temos a dança da fita, também chamada de pau de fitas. Essa dança consiste em uma espécie de mastro de cerca de 3 metros de altura, onde são atreladas diversas fitas coloridas, seguradas pelos dançarinos que giram em torno do mastro para formar desenhos com as fitas. No segmento da culinária, temos o famoso churrasco gaúcho, o clássico chimarrão e a polenta. Concluindo a apresentação de todas as regiões do nosso Brasil, podemos perceber a grande variedade de identidade cultural que temos espalhadas por todo o país. Identidade essa que vem sendo ameaçada com a globalização. Não é de hoje que a cultura norte-americana vem influenciando diversos aspectos culturais, seja da indústria do cinema, na indústria musical e até mesmo na alimentícia, como a Coca-Cola.
Tudo isso somado às grandes velocidades que a informação circula pela internet, acabamos tendo um mundo muito mais conectado e, consequentemente, ocorre uma silenciosa homogeneização cultural, seja pela dança do TikTok que o mundo todo faz, ou pelo consumo de roupas de marcas famosas vendidas pelo mundo. A conectividade que a globalização e a internet nos proporciona traz vários benefícios, mas não podemos deixar a cultura do nosso país se perder. Enquanto aceitamos a cultura alheia e adentrar nossas vidas, esquecemos da nossa origem. Um exemplo recente de que a identidade cultural vem sendo homogeneizada é o caso de Portugal, em que as crianças estão falando um português mais próximo do brasileiro do que o europeu, o que vem assustando os adultos portugueses. Como, por exemplo, uma criança em Portugal fala, me dê uma bala. Mas em Portugal, bala se refere apenas à munição para arma de fogo, ou seja, estão mudando o significado das palavras. Infelizmente, temos no Brasil o caso do extermínio indígena também. Não podemos deixar que a história do nosso país seja esquecida e sobreposta devido à homogeneização cultural. Existem diversas identidades culturais dentro e fora do Brasil, todas possuindo características próprias, mas não podemos esquecer da nossa própria cultura, da nossa própria identidade, pois é isso que nos fortalece e nos diferencia como um grupo único, a nossa brasilidade, que nos une, seja no futebol ou até mesmo nos sentimentos e na palavra saudade. Preservar a nossa brasilidade é essencial para a identidade cultural brasileira e temos que continuar a defender nossa cultura e impedir esse extermínio cultural que vem acontecendo ao longo do tempo. Para isso, devemos nos conscientizar dessa luta e manter viva a brasilidade dentro de cada um de nós, para que as futuras gerações também mantenham a nossa identidade cultural brasileira.